Graça e paz, nós estamos mais uma vez aqui de volta, neste momento em que nós vamos estar expondo um pouco da palavra e pensarmos em assuntos que dizem a nosso respeito como igreja do Senhor. E hoje, nesse momento em que nós vamos comparar, nós vamos falar de um assunto, muito assim, muito falado nas músicas, muito citado, e talvez chegue no meio de muitos como sendo algo assim tão real, porque tanto se fala, tanto se falar, as pessoas acabam acertando, mas não confere, não procura conferir o que a palavra de Deus e a Escritura nos dizem, ou o que a Escritura nos diz, na verdade. E a gente quer compartilhar esse momento com você. Então, eu quero convidar você para mais esse momento em que nós vamos refletir à luz das Escrituras. Então, nós vamos começar o nosso momento de refletir à luz da Escritura. E hoje nós teremos um assunto bem, assim, que fala, e esse texto aqui, em Mateus 3:11, onde fala: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor seja conosco nesta hora. Ajuda-nos, ó Deus, tanto a ministrar, a transmitir, ó Deus, a tua palavra, conforme a refletir nas Escrituras, o que ela nos diz, ó Senhor, para que possamos aprender a viver, Senhor Deus, conforme ela. Obrigado por tua misericórdia. Nos ajude, Senhor, para que esse momento seja edificante, orientador e para o louvor da tua glória. É em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós te pedimos. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, E porque quando você lê esse texto, a gente percebe que muita gente coloca que há um batismo com o Espírito Santo e um batismo com fogo. No outro vídeo que nós fizemos a respeito do batismo com o Espírito Santo, em que muitas vezes se enfatiza um dom em particular, e a gente vai ver que o batismo no Espírito Santo não é para enfatizar dom, mas é um sinal de entrada e sinal de que você foi recebido na família de Deus, e a partir do momento que você recebe dons, não somente um, mas a gente vai falar em outro momento a respeito do dom em particular, que é o dom de línguas, que não seria e não é o dom mais importante segundo as Escrituras. Então, conforme as Escrituras, não é o dom mais importante, mas muita gente dá ênfase como sendo sinal de ser batizado no Espírito Santo. Então, a gente viu que no texto, no estudo anterior, a gente viu que o fato de nós nos enchermos, e o ser cheio do Espírito Santo reflete não somente, mas na vida da igreja, na vida pessoal, na vida marido e mulher, na vida profissional e também na educação e na condução da sua casa. Então a gente tem esse. E hoje eu queria que nós pensássemos, refletíssemos à luz da Escritura a respeito de justamente este batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é muitas vezes colocado como sendo dois batismos. Seria dois batismos? Há dois batismos? Então a gente vai ver. E o que seria batismo com fogo, E aí a gente fica ouvindo muita gente ou música dizendo: vem, batiza com fogo e tal, e vem com teu fogo, Então a gente qual a figura do fogo? E será que esse texto está tratando disso? Então, qual é a figura do fogo que a gente tem nas Escrituras? E eu queria, claro, que o judeu e o povo, os apóstolos, estão olhando para o Antigo Testamento como base para instruir esse aspecto. Então, vamos lá. O texto que nós temos é justamente esse texto de João, de Mateus 3:11 e 12, que é quando o Senhor Jesus, ou melhor, João Batista, em sua pregação e falando, ele fala: eu, João Batista, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu,
cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a gente tem aqui, já claro, né, que a gente já tem aqui uma explicação. Já tem, parece que tanto há um batismo com fogo, ele batizará com o Espírito e com fogo. Né? A gente nunca imagina que o que ele quer dizer assim, esse batizar com o Espírito e batizar com fogo. Existe batismo com fogo? Esse batismo com fogo quer dizer acende, né? Ou, como a gente ouve, incendiar alguma coisa, é algo de aquecer. A gente precisa entender para que logo em seguida do texto, olha o que ele diz: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então veja que o texto está relacionado com o outro. Não é? Então, qual a relação desse texto seguinte, no versículo 12, com esse que está? Então, a gente não pode separar o texto de maneira um do outro. É esse que é o problema. É que as pessoas pegam um texto, em cima deles fazem assim, né? Pois uma escolha para o seu contexto. Então, a gente tem ele aqui. Vamos lá. Vamos ver a questão de fogo no Antigo Testamento, e existem textos que são muito interessantes. E eu vou começar por este. Em Deuteronômio tem alguns textos bem claros, porque ele repete, não é, fatos ocorridos com Israel no deserto a esse respeito. E aqui trata do texto de Coré, Datã e Abiram, quando se rebelaram, foram contra Moisés. Essas coisas você pode olhar na Escritura. Diz assim: quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Então, o fogo consumiu aqueles rebeldes, aqueles desobedientes. Então, guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Então, Israel tinha visto, que depois vai ver mais à frente, que há uma manifestação de Deus como fogo, mas como juízo. A manifestação de Deus em fogo é juízo. É você dizer, mas fogo purifica. Mas quando, aqui na Escritura, ela vai tratar a respeito de fogo, ela sempre trata a respeito do juízo. Tanto que o inferno é cheio de fogo e enxofre. Né? Então, há essa figura aqui na morte. Então, aí você tem Deuteronômio, está o texto aí para você ler depois, procurar ler na Escritura. O segundo, ainda em Deuteronômio, o Senhor está falando, e aqui a gente tem bem perto dos mandamentos, né? Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, então Deus falou do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo. Então, Deus estava falando do meio do fogo, não foi para purificar o povo. Na verdade, e aí ele diz assim, permanecido vivo. Quem há de toda a carne que tem ouvido a voz do Deus vivo falar no meio do fogo e permanecer vivo, como eles ouviram. Então, houve uma graça de Deus ali, naquele momento que Deus falava com Israel e fez eles permanecerem, eles estarem vivos. Mais uma vez, o fogo aqui denota ou mostra para nós uma figura de juízo. E aí você pode ler esse texto porque Israel fica temorizado, aterrorizado, porque havia ao redor ali
E Moisés fala entre Deus e o povo, né? Porque sabia que o fogo ali seria juízo. Vamos lá. Em outro, e aqui é bem interessante porque são os filhos de Moisés, né? Ou melhor, os filhos de Arão, perdão, Nadab e Abiú. Então, vou ler para você aqui. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, então eles pegaram fogo e colocaram incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, o fato não é, veja bem, o fato está em que eles levaram fogo estranho, não era pelo fogo que eles levaram, mas algo que Deus não tinha ordenado que eles fizessem. Então, preste atenção, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Mais uma vez, o fogo aparece na figura de juízo. A desobediência dos filhos de Arão, Deus veio como fogo em juízo sobre eles. Então, o que Jesus estava, o que João Batista estava falando, não seria estranho para o povo entender o que ele estava falando, já que eles eram judeus, entendiam muito bem qual aspecto que a palavra está dizendo a respeito de fogo, né? Então, a gente tem que, eu sei que a gente tem ideia, e aí a gente tem, assim, no livro de Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, diz que foi visto como línguas como de fogo, né? Sim. Mas não era o Espírito, mas foi que há uma interpretação, porque Lucas está depois da descida do Espírito e tudo isso. Ele foi, como diz o início do livro de Atos, averiguar, procurar saber direitinho, mas a imagem que traz é como se fogos viessem sobre a cabeça, né? Mas mais uma ideia, assim, não de que seja a presença do Espírito, mas uma ideia de purificação. O fogo não consumiu. Aí você vai dizer, mas então, isso foi algo que aconteceu. Aí eu te pergunto, quantas vezes aconteceram a mesma coisa? A gente tem que tomar um certo cuidado para não, uma coisa que aconteceu vai acontecer, aconteceria várias, não aconteceu do mesmo jeito, né? Em outros, como a gente falou na semana, no outro texto passado, a gente viu que houve manifestação do Espírito entre os judeus, samaritanos, gentios e os discípulos de João, para que todos recebessem, não somente os judeus, mas como testemunho para todos. Olha, o Espírito Santo veio para todos. Então tinha que vir igual, de mesma forma, de mesma maneira, mesma manifestação para todos, porque assim é relatado na história para nós. Então, vamos voltar ao texto, diante do que a gente viu, do que a gente percebeu, do que a palavra de Deus nos diz. Então, o texto, e aí voltando a ele, é bem claro, quando ele diz que assim, eu vos batizo com água para arrependimento, e aquele que batizará com o Espírito e Santo e com fogo. E aí vem o restante do texto. E esse a sua pá, ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Deus é fogo que consome, que não cessa, inextinguível. Então, aqui a ideia é de juízo. Qual é o problema? O problema é que o texto, no verso 11, quando ele fala batizará com fogo, nos textos originais a ideia é de batizar no Espírito.
e também fogo. Então, logo em seguida, para você não ficar... a palavra vai explicar por ela mesma que esse fato se diz respeito a um juízo. Então, o que Jesus estava vindo fazer? Ele estava batizando com o Espírito, mas também estava trazendo juízo. E a gente sabe que há palavras de juízo de Deus contra os fariseus, contra os pecadores e tudo aquilo, aquele que me negar, será negado diante do meu Pai. E todas as palavras, não somente Jesus, ele não veio trazer, ele veio, ao mesmo tempo que ele trazia para resgatar os que eram seus, que o Pai tinha dado a ele, pela vontade de Deus, mas também ele já veio, né, trazer julgamento. E você vai ler textos, você pode procurar textos de juízo, de julgamento de Deus contra, principalmente os fariseus, aqueles que eram, mas ele engloba muito mais pessoas. Então a gente fica percebendo de que, segundo as Escrituras, e a gente pode ler, quero que você fixe bem esses textos, porque muitas vezes você vai ouvir, né, que Deus, manda fogo, manda... Não, Senhor, manda o Espírito. E tem mais, né? O Espírito, ele já desceu sobre a igreja, está presente em mim e você. Ele não está sobre a vida daquele que não é crente. Se você pedir que o Espírito Santo venha sobre a vida da pessoa para que quebrante o coração dela, transforma, porque somente pelo agir do Espírito. Mas não o Espírito com fogo. Você está pedindo julgamento, está pedindo juízo com isso. Então, é muito importante que a gente fale ou argumente ou se apresente baseado no que a Escritura diz. Então, a Escritura não diz que há um batismo espiritual com fogo, né? Mas há um batismo que vem pelo agir do Espírito Santo, que a gente já colocou aqui no vídeo anterior, e existe um batismo que já está sendo o batismo com fogo, que será o batismo que será aquilo que é como juízo, como julgamento de Deus por aqueles pecadores. Então, e a gente acaba numa cultura evangélica assim, tão emocionalista, vamos dizer assim, que você acaba entendendo e fala até que canta para vir um batismo com fogo, não é? Aquela ideia de acender ou despertar ou alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz que a presença do Espírito me traz vida e vida em abundância. A presença do Espírito Santo já me traz os frutos do Espírito Santo, paz, alegria, unidade, bondade, fidelidade. Tudo isso é sinal do batismo com o Espírito Santo na sua vida. Não existe um renovo na minha vida, não existe um entra e sai, o Espírito sai, depois eu chamo ele de novo, ele vem de novo. Não, ele fica, ele permanece, porque ele é o penhor, como diz a Escritura em Efésios capítulo 1. Ele é o selo, a presença do Espírito Santo na sua vida. É real, é verdadeiro. Na verdade, o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é, como segue a Escritura, enchei-vos do Espírito. Quando você manda fogo, você está pedindo um julgamento. Você está dizendo que Deus, pedindo a Deus que há julgamento sobre você. E, claro, que Deus entende muitas vezes a nossa ignorância. E aí a gente confunde muita coisa. Então, que você possa entender. Se você quiser, pode rever o que nós falamos, repensar. E qualquer coisa, deixe a sua notificação aqui embaixo, que a gente vai também procurar expor e orientar você em mais alguma coisa que assim você compreenda. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Deixa aí o seu like, o seu joinha, se você gostou, se não gostou, diga por quê, fala pra gente ir melhorando
aquilo que é, mas tudo para a honra e para a glória do Senhor. Então, você é alguém que crê em Cristo, que recebeu do Senhor a graça de ter o Espírito Santo na sua vida. Você já é uma pessoa batizada e ungida pelo Senhor. Deus ricamente te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, se Deus nos conduzir a isto. Fique na paz. O Senhor te abençoe.